Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para a conclusão desse lindo projeto da leitura da Bíblia em 100 dias. Parabéns para você que chegou até aqui, você é um vitorioso, uma vitoriosa, uma vez que foram 100 dias ininterruptos com uma carga enorme de capítulos para a leitura. Mas você conseguiu, então Deus te abençoe, parabéns, parabéns, parabéns. Não é por causa disso que você não continuará lendo a Bíblia. Claro que sim. Agora que já criou o hábito da leitura, vamos ler a palavra de Deus diariamente. Aproveite esse momento para inscrever-se aqui no canal, deixar aí a sua bênção, para que esse canal seja alcançado por mais pessoas e mais pessoas venham ser incentivados à leitura da palavra de Deus. Faça isso, compartilhe, inscreva-se, deixe seu comentário. Como é que foi a sua leitura bíblica? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Quais foram os seus desafios? Coloca aí no comentário para nós. Vai ser bênção de Deus. Então, hoje nós vamos a partir de Apocalipse capítulo 13 para concluirmos este projeto. E antes disso eu quero orar com você, claro. Querido Deus, graças eu te dou. Obrigado pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado de juntos lermos a Tua Palavra. Chegarmos até aqui hoje nesta conclusão da leitura da Tua Santa Palavra. Que estas palavras que nós lemos, Senhor, fiquem gravadas em nossos corações. Que o Teu nome seja engrandecido hoje e sempre, meu Senhor, Deus e Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo de número 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão deu à besta o poder do seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, porque pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhes dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo carneiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz chover fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Lhes foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta,
a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. Esse número é 666. Apocalipse capítulo 14. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000, que tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, com o som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como arpista, quando tocava suas harpas, entoava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se maculam com mulheres, não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para a terra e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e cada nação, tribo, língua, povo, dizendo com voz forte: teme a Deus e dê-lhe glória, e a ele, pois, é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem vinho do furor e da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e a sua imagem, a quem quer que receba a marca, o nome da besta, não tem descanso algum, nem dia nem noite. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo cabeça como coroa na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira na terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice da terra, ajuntou os cachos da videira da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado para
Foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando-se até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus autos de justiça se fizeram manifesto. Depois destas coisas olhei, e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingido à altura do peito com um cinto de couro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e o seu poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os flagelos dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 16. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram úlceras malignas dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas suas fontes das águas, e elas se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que era o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, e é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra Deus no céu por causa da angústia das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajudá-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para
que não ande nu, não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo saiu. O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas surgiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Apocalipse capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com seu vinho e da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito e um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérola, todo tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, de imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome de mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. Os 7 cabeças são os 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, e também o 8º rei, mas faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder, a autoridade que possui. Lutarão contra o Cordeiro e lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações, línguas. São 10 chifres que você viu, e a besta. Esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada, nua, comerão as carnes dela e as queimarão no fogo,
porque Deus incutiu no coração deles que realizem seu propósito, que executem-no de comum acordo e deem a besta ao reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potência da sua voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda, detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os moradores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, o povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados e para os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados delas se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também eles retribuiu. Paguem-lhes em dobro segundo as suas obras no cálice em que ela ministrou. Também misture em dobrado para ela, quanto a si mesmo glorificou e viveu em luxúria. Deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio e, conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de vocês, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo, e por causa dela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, e pérolas, e linhos finíssimos, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, de cheiro, de especiarias, de incenso, de perfume, de mirra, de vinho, de azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos, de carruagens, de escravos, até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhes apeteceu se afastou de você, para você se extinguiu. Tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, 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 a grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada de tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que vejam aquele mar, e marinheiros e os que ganham a vida do mar, ficaram longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam que a cidade se compara à grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando, pranteando, e gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, às custas da sua riqueza, porque de uma só hora
foi devastada. Alegrem-se por causa dela, os céus. Também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. Então um anjo forte levantou uma pedra de tamanho da grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: assim como o ímpeto será lançada a Babilônia, e a grande cidade nunca mais será achada, e você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, tocadores, de flautas, de trombeta, e você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você ruído de pedra de moinho, também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva, pois os seus mercadores foram dos grandes da terra, porque a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas e sangue de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu que parecia a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória, o poder são do Senhor, são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e de mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e disse pela segunda vez: Aleluia! E a fumaça sobe para todo sempre. E 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. E todo o trono saiu, e do trono saiu a voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, a noiva dele já se preparou, e ela foi permitidas vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então o anjo disse: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro, e acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo, e o anjo, porém, me disse: Não faça isso, sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. O exército do céu seguiram montados em cavalos brancos, vestido de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para que ele fira as nações. Ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar com furor da ira do Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritava com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne dos reis, carne de comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos, dos seus cavaleiros, carne de
todo e qualquer livres, quer escravo, tanto pequenos como grandes. Eu via bestas e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima enxofre, e os outros foram mortos à espada que estava montando a cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu-o por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos destes, sentando-se aquele aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunhos de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e nas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a batalha. O número desse é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, cercaram e acampamento dos santos da cidade amada, porém desceu do céu e o consumiu. O diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado sobre ele. A terra, o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele estavam. O mar, a morte e o inferno entregaram segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, separada como a noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habita com eles, eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existe mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatros, a todos os mentirosos, a parte deles lhes cabe, será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta de 12 portões, e junto dos portões 12 anjos. Sobre os portões estava escrito o nome, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqueles que falam comigo tinha por medida uma vara de ouro de medir a cidade e os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha forma de quadrado, de comprimento, de largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, altura são iguais. Mediu também a sua muralha, que tinha 124 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha, a cidade, estão enfeitados em todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de sardônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com um vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão diante da luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Nela não estará nada que seja impuro, nem que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De
e de outro lado, o primeiro está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-lhe o seu fruto, que é fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, seus servos adorarão, contemplarão a sua face, a sua testa, terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue a fazer justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida e entrem na cidade pelos portões, e de fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus, porque concluímos esta leitura maravilhosa que é a palavra de Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela graça que o Senhor nos deu de chegarmos até aqui, concluirmos esta leitura da tua santa palavra. Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude a não parar por aqui, mas prosseguirmos meditando, lendo, aprendendo a tua santa palavra. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe de forma poderosa, especial, e parabéns para você que concluiu esta leitura.